Fala galera, tudo bem com vocês? Bora continuar a resolução da FUVEST primeira fase 2021? Eu sou o professor Alex Fonseca, titular do canal Corolário do Saber. Estou aqui para ajudar você que tem dificuldade em exatas a superar essas barreiras. Bora pro vídeo então. Bom galera, já estou devidamente posicionado aqui no cantinho. E a próxima questão que a gente precisa fazer é a questão 53. Lembrando a todos que esta é a prova V. Esta é a prova V. E eu estou na página 16, questão 53. Bora resolver então. Ele fala o seguinte. Em uma luminária de mesa, há duas lâmpadas que podem ser acesas individualmente ou ambas ao mesmo tempo, com cada uma funcionando sob a tensão nominal determinada pelo fabricante, de modo que a intensidade luminosa de cada lâmpada seja sempre a mesma. Entre os circuitos apresentados, indique aquele que corresponde a um arranjo que permite o funcionamento conforme essa descrição. Note e adote. Suponha que as lâmpadas funcionem de maneira ômica, ou seja, da mesma forma que um resistor. Bom, gente, quando eu quero ligar dois dispositivos, tá? Dois dispositivos, neste caso, idênticos, duas lâmpadas idênticas. E elas precisam ser comandadas individualmente, ou seja, eu posso acender uma, ou outra, ou ambas. Eu preciso de uma ligação em paralelo com interruptores em cada uma das lâmpadas. O que eu quero dizer com isso? Um possível circuito, eu não vou nem olhar para as ilustrações, mas um possível circuito seria esse aqui, ó. Um gerador, polo positivo, polo negativo. Para quem não sabe, polo positivo, polo negativo. Para quem não aprendeu isso, esse é o símbolo de gerador. Aí eu preciso de uma bifurcação para que eu tenha dois caminhos possíveis, certo? Aqui, assim, ó, um interruptor e aqui a nossa lâmpada, que se comporta como um resistor. No outro caminho, a mesma coisa. Um interruptor e a outra lâmpada. Importante nós percebermos o seguinte. Se o potencial do polo positivo for VA, enquanto não tem resistência no caminho, não cai o potencial. Quando eu fecho o circuito de cima, por exemplo, vamos fazer o seguinte. Vamos, antes de mais nada, antes de falar em fechar o circuito, vamos deixar esse caminho em azul para representar uma lâmpada. Lâmpada 1. E vamos deixar esse outro caminho aqui em laranja para representar a outra lâmpada. Do jeito que eu desenhei aí, as duas lâmpadas estão desligadas. Desligadas, tá bom? Do jeito que foi desenhado. Agora é importante vocês perceberem que a lâmpada 1 está ligada neste ponto, e este ponto tem um potencial VA. E também está ligada neste outro ponto. E este ponto tem um potencial VB. Potencial VB. Notem que ao fechar o circuito, aqui em cima, a lâmpada 1 fica sujeita à diferença de potencial UAB e ela vai funcionar. E a lâmpada 2 não vai funcionar. Por outro lado, ao fechar este circuito, a outra lâmpada também fica sujeita, a lâmpada 2 também fica sujeita a uma diferença de potencial AB. E também vai funcionar. Então eu consigo fazer com que elas funcionem individualmente ou simultaneamente. Então o circuito que melhor caracteriza isso, qual que é? Vamos dar uma olhada? O circuito que melhor caracteriza isso é o circuito 2. É o único circuito em que as lâmpadas podem funcionar individualmente ou simultaneamente, como ele apresenta, certo? Então, alternativa B. Bom, bora para a próxima questão, então. A próxima questão de física é a questão 54,
Questão 54. Vou ampliar um pouquinho aqui para ficar mais fácil da gente ler. O que a questão 54 fala? Ela fala assim, ó, uma esfera metálica de massa M e carga positiva Q descansa sobre um piso horizontal isolante em uma região em que há um campo elétrico uniforme e também horizontal de intensidade E. Em certo instante, com o auxílio de uma barra isolante, a esfera é erguida ao longo de uma linha vertical com velocidade constante e contra a ação da gravidade a uma altura total H, sem nunca abandonar a região de campo elétrico uniforme. Tudo bem? Ao longo do movimento descrito, os trabalhos realizados pela força gravitacional e pela força elétrica sobre a esfera são respectivamente quanto? Bom, o que é fundamental nós entendermos aqui é o seguinte: quais são as forças que agem na esfera enquanto ela é deslocada com o auxílio da barrinha azul? Bom, eu vou fazer um desenho aqui ao lado. O que eu sei? Eu sei que o campo elétrico ele está orientado assim, desta forma. Esta é a orientação do campo elétrico. Ok? Orientação do campo elétrico. Eu sei que tem uma esfera, a esfera está desenhada em vermelhinho aqui, ó, que está sobre o solo. Inicialmente ela está aqui, ó. Certo? E esta linha aqui é a linha do solo. Com o auxílio de uma barra isolante, que é a barra azul, ela vai ser erguida. Então, vou chamar essa aqui de posição inicial, vou chamar isso aqui de início I, e ela vai ser erguida, ela vai chegar aqui, numa posição final F. Ok? Bom, vamos lá. A barra fez uma força para cima nela. Força que a barra fez nela. Para cima. Ok? De novo, ó. Vamos ler a parte que é muito importante. Em certo instante, com o auxílio de uma barra isolante, a esfera é erguida ao longo de uma linha vertical com velocidade constante e contra a ação da gravidade. Lembrem-se que a esfera tem uma massa. Se a esfera tem uma massa, existe sobre a esfera uma força peso agindo nela aqui. Peso. Tudo bem? E como a esfera tem uma carga positiva, como ela tem uma carga positiva, uma carga Q positiva, ela vai ficar sujeita à ação de uma força elétrica. E a força elétrica vai ser assim. Professor, por que a força elétrica é assim? Bom, vamos desenhar para vocês entenderem. Para quem não lembra ou nunca aprendeu, sempre que uma carga elétrica estiver sujeita à ação de um campo elétrico, ela vai também sentir uma força elétrica. A força elétrica é Q vezes E. Q vezes E. Como essa é uma expressão vetorial, se a carga for positiva, os vetores força e campo, apontam para o mesmo lado. Se a carga for negativa, os vetores força e campo apontam para lados opostos. Isso é uma regrinha legal para você que nunca viu essa matéria já aprender. Sempre que uma carga elétrica estiver sujeita a um campo elétrico, ela também sentirá uma força elétrica, e essa força é Q vezes E. A força e o campo terão o mesmo sentido, ou seja, vão apontar para o mesmo lado se a carga for positiva, e a força e o campo vão apontar para lados contrários se a carga for negativa. Lembrando que o nosso campo elétrico está orientado para a direita e a carga é positiva. Então, a força elétrica também é para a direita. O que eu quero enfatizar é que o deslocamento, eu vou desenhar o deslocamento com outra cor, o deslocamento que ela sofreu é este vetor aqui, ó. Este é o vetor deslocamento. Certo? Muito bem. Agora, ao longo do movimento descrito, estou lendo lá o último parágrafo do exercício, ao longo do movimento descrito,
os trabalhos realizados pela força gravitacional, ou seja, o trabalho realizado pela força peso e pela força elétrica sobre a esfera são, respectivamente, quanto? Vamos lembrar agora qual que é a ideia de trabalho. Trabalho de uma força qualquer, F, ele é o módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Deixa eu andar um pouquinho só para o lado. Vezes o cosseno do ângulo θ. O cosseno de θ. E θ é o ângulo entre a força e o deslocamento. Quem eu estou analisando? Eu estou analisando a força gravitacional. Eu estou analisando a força peso. Força peso, essa verdinha. A força peso apontou para baixo o tempo todo. Então, a força peso é um vetor assim, ó. Esta é a força peso. O deslocamento é um vetor assim. Vou marcar um pontinho aqui e desenhar para cima. Este é o deslocamento. O ângulo entre esses dois vetores é de 180 graus. 180 graus. E o cosseno de 180 graus é menos 1. É menos 1. Então, o trabalho realizado pela força-peso, vou fazer com a cor certa, o trabalho realizado pela força-peso, que é a força verde, vai ser o módulo da força-peso vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno de θ. Substituindo o que a gente sabe, o trabalho da força-peso vai ser o módulo do peso. O módulo do peso é m vezes g. Certo? O deslocamento é o tanto que ela subiu. Ela subiu uma altura h. Então, o deslocamento é h. Certo? E o cosseno de θ é menos 1, então vai aparecer um sinalzinho de menos aqui na frente. Então, o trabalho da força-peso é menos mgh. Então, vamos procurar. Ele fala, ó, ao longo do movimento descrito, os trabalhos realizados pela força gravitacional e pela força elétrica são, respectivamente. Então, o primeiro valor que eu tenho que encontrar é o trabalho do peso, que tem que ser menos mgh. Então, essa aqui não serve, essa aqui não serve, essa aqui não serve. Agora falta calcular o trabalho da força elétrica. Vamos desenhar agora o caso da força elétrica. A força elétrica é um vetor assim. A força elétrica é um vetor assim. E o deslocamento é um vetor assim. Esse é o deslocamento. Então, ao longo do movimento de subida, o ângulo entre o deslocamento e a força elétrica é esse, 90 graus. O cosseno de 90 graus é 0. Certo? Então, vamos fazer a continha aqui, em laranja. Subir um pouquinho. O trabalho da força elétrica, um pouquinho maior. O trabalho da força elétrica vai ser o módulo da força elétrica vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles, de 90 graus. Como o cosseno de 90 graus é 0, 0 multiplicando qualquer coisa dá 0. Então, o trabalho da força elétrica é 0. Maravilha? Então, a gente já sabe que a próxima tem que dar 0. Então, só pode ser a alternativa B. Menos mgh e 0. Beleza, turma? Vamos para a questão 55, então, turma? Vamos ver o que ela fala. A energia irradiada pelo Sol provém da conversão de massa em energia durante reações de fusão de núcleos de hidrogênio para produzir núcleos de hélio. Atualmente, essas reações permitem ao Sol
emitir radiação luminosa a uma potência aproximadamente 4 vezes 10 a 26 watts. Supondo que essa potência tenha sido mantida desde o nascimento do Sol, ou seja, cerca de 5 vezes 10 a 9 anos atrás, a massa correspondente àquela perdida pelo Sol até hoje é mais próximo de quanto? Bom, meninos, essa é uma questão que envolve aquela famosa expressão do Einstein, E igual mc². Conversão ou relação de massa e energia. M é massa, C é a velocidade da luz e E é energia. Certo? Bom, energia é potência vezes tempo. Certo? Energia é potência vezes tempo. Então, no lugar da energia, eu posso escrever potência vezes tempo, que é igual a M vezes C ao quadrado. A potência é 4 vezes 10 a 26 watts, Sistema Internacional. O tempo é de 5 vezes 10 a 9 anos. 5 vezes 10 a 9 anos, mas eu tenho que converter em segundos. E aí ele fala no NOT e ADOT que um ano é 3 vezes 10 a sétima segundos. Então, 3 vezes 10 a sétima. A massa eu quero e C é 3 vezes 10. Vai ficar espremido, deixa eu andar um pouquinho para o lado com isso. 3 vezes 10 a oitava ao quadrado, senhores. Não pode esquecer. Certo? Bom, vamos lá. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, 60. Então, desse lado eu já tenho 60. Potências, tá? Vamos brincar com as potências agora. Então, a conta que eu fiz foi essa. Eu peguei o 4, o 5 e o 3. 4 vezes 5, 20 vezes 3, 60. Agora eu vou fazer essa conta. 10 elevado a 26, 10 a nona, 10 a sétima. 10 elevado a 26 vezes 10 a nona vezes 10 a sétima. Conserva a base, somam-se os expoentes. 10 elevado a 26 com 9, 35. 35 com 7, 42. Igual a massa que eu quero calcular. E aqui vai dar 9 vezes 10, potência de potência, 16. Então, a nossa massa vai ser quanto? Ela vai ser 60 vezes 10 elevado a 42, dividido por 9 vezes 10 elevado a 16. Quanto que vai dar isso? 60 dividido por 9. Então, isso aqui vai dar 6,7 vezes 10 elevado a quanto? 42 menos 16, 26. Certo? Bom, 6 está mais próximo de 10 do que de 1. Então, isso aqui é aproximadamente 10 elevado a 27. 10 elevado a 27. Certo? Alternativa C. Bom, pessoal, se você está gostando dessa série, não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva no canal, ative as notificações para que você receba todos os meus vídeos. Eu estou fazendo também agora a correção do Enem. Maravilha? Compartilhe nas suas redes sociais para que esse vídeo atenda mais pessoas e possa atingir mais alunos com dificuldade. Abraço para todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.